Bem-vindos, bem-vindas. Construção em Diálogo de volta no nosso canal do YouTube do Grupo Revenda. Na verdade, hoje o dia é para a gente desvendar alguns segredos. Talvez para que a gente possa desmistificar algumas coisas assim um pouco nebulosas dentro desse mercado da construção civil. Ou então para que a gente possa entender um pouco melhor, porque você já entende, a gente sabe que você entende, mas entender um pouco melhor sobre a tecnologia, sobre essa fusão da tua loja, do teu negócio, desde que seja até do teu aluguel, da tua água, da tua conta de luz, mas para o digital. Como que a gente vai fazer isso aí? Quer dica? Quer tentar deixar assim o ar um pouquinho mais brando, para que você não fique daquela maneira, o que que eu faço, para onde eu vou, né? Como é que eu vou, para onde eu vou, como é que eu vou, né? Construção de diálogo tem essa meta, fazer com que você entenda que você pode errar e que você deve corrigir esses erros. E é por isso que hoje a gente recebe um dos grandes nomes da construção civil, principalmente nessa inteligência de mercado, a expertise, né, tem todo o know-how, tem experiência, ele é pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. 25 anos de experiência em gestão comercial e hoje atua como sócio-diretor da Essencial Consultoria. Ele vai contar um pouquinho para a gente o que é fazer uma consultoria dentro desse ramo de materiais de construção, da construção civil. E, na verdade, a empresa é especializada, não é, João, em projetos de inteligência comercial. Porque, assim, no que eu posso te servir, muito obrigado, volte sempre, isso daí já é o arroz com feijão que todo mundo tem que saber. Mas e essa inteligência por trás desse comércio que você está aí, às vezes, com a canetinha em cima das orelhas, pensando em como vender mais? Talvez essa, digamos assim, esse trunfo está nos seus olhos e você ainda não conseguiu enxergar. Go to Market, João Gonçalves, bem-vindo, que legal ter você aqui. A gente sabe que todo mundo quer uma fórmula mágica, sabe? O pozinho. Mas não existe essa fórmula mágica, né? Existe muito trabalho, mas existe a nossa inteligência para fazer essa fórmula mágica acontecer. Bem-vindo, muito obrigado. Fala para a gente, de antemão, o que é o go-to-market para a nossa audiência, João? Bom, boa tarde, Cacá. Olá, amigos. Você que está nos assistindo, é uma honra estar aqui com vocês. Go-to-market é a forma com que a empresa quer se comunicar com os seus clientes. De que forma que é o meu modelo comercial. Então, essa modelagem comercial, nós chamamos de go-to-market, é a maneira com que a empresa estabelece o seu time. Então, minha empresa é uma indústria especializada em tintas, digamos assim. Eu quero atuar nacionalmente, então eu vou ter um diretor comercial, eu vou ter um gerente, eu vou ter gerentes regionais, representantes comerciais, distribuidores. Como que eu vou me comunicar? Qual é a melhor forma da minha empresa chegar até o lojista e, consequentemente, até o seu consumidor? E a inteligência comercial está tudo por trás disso, né? É. Como que a gente consegue usar mais do mesmo que a gente já tem aqui, de uma forma mais racional, mais inteligente e que sucinte lá na frente como benefício para o consumidor e resultado financeiro para todos os elos da cadeia. Basicamente, parece fácil, né? Mas não é. É a fórmula mágica que todo A mundo bala de quer, a prata, né? bala de prata que todo mundo quer. Bom, vamos falar então de tendências, João. Tendências, né? Tendências, às vezes a gente. Vamos fazer uma analogia com a previsão do tempo. A gente está falando de previsão do tempo. Hoje não chove, choveu, né? Tendências, ela tá ali, ó, paralelamente a isso aí. A gente está entendendo o que está acontecendo, os movimentos desse mercado da construção civil, né? Então a nossa inteligência acaba fazendo com que a gente chegue a um denominador comum. Vamos falar de tendências para esse setor. Hoje você enxerga um impacto muito maior, né? Em qual sentido da palavra propriamente dito? Porque assim, a gente está falando que as tendências do mercado de material de construção. Ah, hoje nós vamos aumentar. Hoje é mais importante nichar, vamos fazer segmentos. Ah, hoje é importante eu ter um pouco de tudo. Então, assim, as tendências elas também são mutáveis de acordo com a região, de acordo com a realidade. Então, como que a gente faz essa fusão das tendências da macroeconomia
para uma microeconomia e vice-versa, João? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que vai ser o mercado ano que vem, nos próximos anos? Ninguém previa a pandemia, né? Você que está em casa nos assistindo, não imaginava que a gente ia ter aquela loucura de fecha tudo e depois abre tudo. A pandemia, ela marca é um rito de passagem no Matcom, porque, de repente, o Matcom ele passou a ser visto, na maioria dos estados, como um item de primeira necessidade. Houve um crescimento gigantesco da demanda, então as indústrias começaram a trabalhar de forma até desordenada para tentar dar vazão a tanta demanda. Só que tudo que cresce de repente também vai diminuindo na sequência. O nosso mercado é tem um tamanho X. Ele pode crescer, ele cresce de acordo com o PIB na maioria dos produtos, dos segmentos. O que a gente tem se cresce um pouco mais um ano, ele vai diminuir no seguinte. Não tem fórmula mágica, não existe alguma coisa, a não ser que seja uma demanda sustentada por um caso como foi a pandemia. Se o governo fizer um incentivo muito grande para a casa própria, nós vamos ter um aumento da demanda de material de construção? Sem dúvida teremos, mas para isso eu preciso de um fato novo. E não temos esse fato novo. Nós estamos agora, desde 2023, vivendo um acomodamento do setor. Os volumes estão muito próximos de 23, 24, 25, cresce um pouco, cai um pouquinho, mas nenhum fato tão grande. O detalhe é que alguns segmentos passam a trabalhar melhor, como web, como atacarejo. Eles passam a ter mais relevância nesse momento. Para dizer que isso é uma tendência que veio para ficar, ainda é muito cedo. Aparentemente, sim. A gente vai ter um número de shoppers, um número de pessoas buscando cada vez mais a loja virtual e outros que vão, assim como acontece no alimentar, buscar o atacarejo, porque é aquele lugar que eu tenho uma grande opção de itens a um preço relativamente bom e sem aquela pompa e circunstância do home center ou dos grandes magazines de alimentos. A produção já entrou num equilíbrio, João. Sim. A produção já não faltam mais tantos produtos como foi o pós-pandemia, né, instantaneamente. Perfeito. Então, ou seja, será que é uma estratégia por dia, João, que o lojista tem que ter? É uma estratégia por minuto, é uma estratégia por mês? Porque, olha, a minha estratégia hoje, vamos supor que eu quero trabalhar só com madeira, né? Ok, já trabalho com madeira, já tenho um certo know-how. Essa transição não é do dia para a noite, não é no estalar de dedos. Mas às vezes essa urgência que o lojista tem, né? Porque todo mundo fala, estão todos na degola. Não é bem assim, né? Mas já está tudo normalizado, ok. É uma estratégia por dia que esse lojista tem que ter? Como que ele vai fazer isso? Porque vou trazer já uma segunda pergunta, né? Digitalizou o mercado. E o público desse mercado é digital, né? Existe uma sucessão desses construtores, engenheiros, arquitetos, os filhos estão assumindo as lojas, então a gente pode até trabalhar com a sucessão, porque é um papo muito em voga hoje, né? As gerações estão assumindo as cadeiras. Então, diga uma coisa para mim, é uma estratégia por dia diante dessa revolução que o digital fez, e como começa a fazer essa revolução? Cacá, a gente vai ter que também voltar para a pandemia e entender o que aconteceu de lá para cá, né? A mudança para a web, ela foi repentina. Aquele que já navegava bem na web colhe os frutos melhores até hoje, né? Aqueles que entraram depois, eu tenho alguns casos no nosso dia a dia que são bastante emblemáticos, não foram feitos pelo proprietário, e sim pelo sucessor. E o sucessor dessa geração, quase Y, ou pós-X, né? Sei lá como nós vamos defini-la. Qual alfabeto usar, né, João? Mas nós temos um caso de um lojista em Santos, que é uma loja centenária, está na 4ª geração, e hoje o e-commerce ele performa melhor que a loja física. Foi uma bala de prata? Não. Foi tudo uma sequência que vem acontecendo, o entendimento do comportamento do consumidor, e isso é que nos leva à frente. O que meu consumidor está vendo de diferente na minha loja? Quando você fala da sucessão, é uma coisa que tem que ser olhada no Matcom. Muitas lojas ainda estão com o pai, com o avô, e a sucessão não se interessa em botar a barriga no balcão, porque aquilo para eles não atrai. É muito mais legal eu estar interagindo no Instagram, nas redes sociais, fazendo meus vídeos e anunciando na minha web loja,
do que ficar ali esperando o consumidor chegar. E nós temos mais do mesmo. As lojas são muito parecidas umas com as Hum, outras. E, infelizmente, falta a especialização. Você falou assim, é uma estratégia por dia? Vamos pegar o caso da Bass Pro, que é uma loja maravilhosa de pesca nos Estados Unidos. Você passa um dia inteiro lá se você quiser. Se for aficionado pela pesca como eu sou, hum, parece o paraíso da pesca. Ali tem de tudo caça e pesca, né? mas, Nós temos hoje lojas no Brasil, no nosso segmento, que sejam específicas de um microsegmento, parafusos, ou só fechaduras, ou só impermeabilizantes, ou só revestimentos, que seja tão atraente para o consumidor a ponto de ele passar uma manhã que seja numa loja dessa. Então, claro, o material de construção não é tão atrativo, atraente como uma loja de perfume, como sim, roupas. sim. Os sentidos É, são é outros, né? diferente. As necessidades e sentidos são outros. Mas nem por isso ela pode deixar de ser atraente, de ser uma loja receptiva, calorosa, onde me dá prazer de estar lá dentro. Se a gente pegar a loja de material de construção de um modo geral, ela não está tão atraente assim. Desde do seu mix, a sua formação em si, ao seu desenho, ao seu design, né? É, a sua equipe de vendas. Então eu tenho que ter esse encantamento que me falta em muitas lojas hoje no Brasil. O marketing tradicional, né? Com os 4Ps, que já muita gente já está defendendo que não existem mais, os 5Cs, essas coisas todas aí. Mas uma das grandes metas do marketing é você despertar o desejo junto à necessidade, ou despertar a necessidade junto ao desejo, né? Despertar a necessidade é algo que não está atrelado à loja, ao lojista, enfim, né? Ninguém vai prever quando alguém precisa de uma caixa d'água, um exemplo, né? Mas como despertar esse desejo? Né? Desejo dentro de um mundo rústico no sentido puro da palavra, com areia, com cimento, com pedra, com encanamento, né? De repente, talvez seria agregar ou florear um pouco mais o que é rústico e deixe de ser rústico. Você entendeu a É, minha pergunta? perfeito. Porque Michael Porter diz que ou você é diferente ou você é mais barato. Michael Porter é, criou, né, as 5 forças de sim, Porter. E ali ele coloca isso de uma maneira muito clara. Como é que eu vou me diferenciar? Marca, serviço, posicionamento, equipe comercial. Alguma coisa eu tenho que fazer para ser lembrado como diferente. Ou vou cair na valeta comum da comoditização. Há um tempo atrás, uns 10 anos, talvez um pouco mais, uma empresa de vergalhões de ferro, ela veio com uma campanha na TV, onde as pessoas quebravam a parede, esse tem o vergalhão da minha marca, tal, vou confiar. bem lembrado, Foi uma bem lembrado. tentativa bastante exitosa na época. E as empresas têm que ter essa coragem. Não importa o quão parecido seja o meu produto, o quão comoditizado ele pode parecer, mas é possível, através de uma campanha de marketing sério, né, de marketing criativo, trazer essa marca para a lembrança, porque já se fala que mais de 60% da decisão de compra é tomada no ponto de venda. Quando eu tenho produtos parecidos, a preços parecidos, a serviços parecidos, a um pós-venda que eu não sei se presta ou não, eu vou cair no preço. Sim, Agora, se alguma mensagem me foi passada nas últimos, sei lá, 30 dias, eu fico com isso na minha cabeça, eu entro na loja e falo, opa, eu vi esse produto aqui, fulano anunciou esse produto, falou bem ou falou mal desse produto. Então essa lembrança do marketing, ela é decisiva para evitar que você caia na vala comum, mas para isso, investimento. Não adianta só você acreditar que a sua marca seja maravilhosa se eu não invisto no PDV, e se eu não invisto em uma campanha séria nas mídias sociais. trouxe um assunto importante. Você é lojista. Estou te lançando um desafio, uma pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer um ping-pong com o João, mas faço aqui contigo. Acredita no marketing? Você é lojista, né? As marcas, essas indústrias, né, automaticamente elas têm o seu market share ali de uma maneira não espontânea, mas automática, né? Porque assim, elas vêm trabalhando com a tradição, vêm trabalhando com o mix de produtos, mas e o lojista?
ele vem acreditando na força da publicidade, na força de um marketing bem feito, não só de ficar postando stories ou ficar fazendo ali nas redes sociais, né? Porque eu ouvi uma conversa um tempo atrás aí, João, que assim, até mesmo num dos nossos encontros, ah, vamos desovar o estoque, põe aí no Instagram, três, leva quatro e paga três. Eu falei, gente, que Uma marketing simplicidade, instantâneo, né? que simplicidade, né? Bom, vamos tentar ver até onde isso é realmente efetivo. Hoje você vê os lojistas de pequeno, de médio porte, vamos falar com esse pessoal assim que está ali na luta do dia a dia. Eles acreditam na força do marketing, eles deixam, né, o seu percentual para investimento em marketing. Ou a gente tem que pôr o dedo na ferida. Vamos pôr o dedo na ferida então. Não, o É, lojista, poucos investem no seu dia a dia no marketing, né? Eu diria, o colega que está nos assistindo, nem no Jornal da Cidade, nem na rádio da cidade, nem no Instagram de cauda curta, né, cauda ali curta, é. no seu bairro. Isso faz falta. Porque quem não é visto não é lembrado. E como é que eu vou me diferenciar do restante se eu não estou comunicando corretamente? Mas que é o cliente dentro da loja, né? Que é o Pois é. cliente. E ele reclama que não vende. E É, aí ele é espera isso aí. que só a indústria ou o fornecedor dele, que pode ser um atacadista, faça esse trabalho. Claro, é uma obrigação também da indústria, do fornecedor. Mas não é só isso, ele tem que cuidar também de se comunicar, de se relacionar com a sua comunidade. E quanto mais próximo, melhor. Nós temos grandes exemplos de lojistas que fazem trabalhos sociais, Uhum. inclusive para trazer gente de comunidade carente para trabalhar, ou seja, gera emprego, deixa riqueza no Deixa a próprio, riqueza ali na mesmo, né? comunidade É. e, logicamente, se beneficia disso, que a comunidade passa a defender aquele local. Mesmo em locais violentos, você vai ter uma proteção, um respeito maior ali. Mas por quê? Porque ele sabe se comunicar. E isto também está acontecendo de uma maneira ruim. Na última NFR, desculpa, na NRF, lá em Nova York, em 2024, foi colocado que a empresa deveria comunicar aquilo que ela fala de bem, o que ela faz de bem. Então, faça o bem, mas comunique esse Comunique. bem. NR 2024, isso mesmo. Faltou o brasileiro entender, o lojista brasileiro, que ele precisa divulgar. É bom, eu faço o bem, divulgue que você faz o bem. É. Faça a sua comunidade entender que você está praticando o bem, está protegendo ela, está desenvolvendo ela, e todos crescem como um E todo. acreditando nela. Pois Eu é, acredito onde pois eu é, estou. pois é. É E parece interessante, que as João. pessoas não fazem isso. É. Quem presta um favor não deve lembrar. Deve, deve, porque, poxa, o político não faz nada por nós. O empresário é a pessoa que muda o Brasil. E o lojista, você é um empresário. Passa muita riqueza na sua mão. Você recolhe impostos, você compra de fornecedor, você paga suas duplicatas, você gera emprego para a transportadora, Sim. você gera emprego para agências de publicidade, você gera emprego para um monte de gente. E esse dinheiro tem que ser divulgado como um bem para a sociedade. E parece que as pessoas às vezes esquecem de comunicar isso, viu, Essa Cacá? falsa modéstia, né? Eu vejo assim de uma maneira muito importante. O que você faz de bom ou de bem para sua comunidade? Mostre isso para ela. Eu acho que interessante isso que o João está chamando, porque é, isso é espontâneo, né? É um marketing espontâneo que às vezes você não gasta R$ 1 para fazer isso. Verdade, Né? verdade. Quem vai dar testemunho de você é o seu cliente que quando chega tem um bom dia, um sorriso no rosto, né? Que ninguém tem culpa dos problemas de quem está do outro lado do balcão, né? Até porque assim ninguém vai na tua loja para passear, eles vão buscar solução para alguma coisa. Alguma coisa aconteceu para eles se Exato, deslocarem até sua loja, exato. né? Você está falando de um assunto interessante, João, que é sobre o divulgar o bem que as empresas fazem. Eu vou trazer um pouco à tona agora o nosso assunto sustentabilidade, né? Porque tem um movimento crescente, tem um movimento legal, obrigatório, crescente, né, para as empresas. Produtos ecológicos, todo mundo adoraria consumir produto ecológico, mas ainda está muito caro para todo mundo. Né? A gente está falando a tua língua aqui, tá? É a construção em diálogo mesmo, né? Tá tudo muito caro, a gente adoraria poder fazer isso, né? Como que isso pode, João, entrar no mix de venda desse lojista sem ele perder o preço competitivo, sem ele perder a possibilidade de fazer um parcelamento que não onere tanto o fluxo de caixa dele, né? Porque assim, vamos pontuar a nossa conversa. Primeiro,
é uma crescente mesmo e não tem mais como voltar atrás, certo? É isso. Perfeito, é isso mesmo. E dali para frente, como é que o lojista vai se ver com isso? Então, se não tiver um trabalho também feito pelas associações de classe para incentivar um consumo e com benefícios para críveis para quem compra, né? Benefícios que eu consiga percebê-los, Palpáveis, né? palpáveis, essa é a palavra. Não vai acontecer. Por quê? Nós temos normas, produtos normatizados, regulamentados às vezes, só pela BNT, ou pelo Inmetro, ou por outros órgãos, e que, no frigir dos ovos, eles são trocados por genéricos sem qualquer tipo de homologação a troco de preço. É. 50% dos nossos brasileiros, né, da nossa população, está ali dividida em classe D e E. 50%. 50%. Então, fica difícil eu exigir que essa classe, que é relevante, né? são pessoas dignas, que merecem todo o respeito, direito à moradia, direito a saneamento, mas eles podem ter um produto economicamente bom dentro da norma. Uhum. O problema é que nem sempre todos os elos da cadeia estão preocupados com a norma. Porque a norma também fala em não ter trabalho escravo, em não ter trabalho infantil, em recolhimento de impostos, em empresas que têm toda essa preocupação com a questão sanitária. Então, a parte de poluentes. Então, não é todo mundo que está preocupado com isso. Produtos de origem duvidosa. Quando a gente vai para a linha de cabos e fios elétricos, então, Deus me perdoe. E pior é que a gente só descobre quando acontece alguma coisa. Pois é. Ou quando algum fato relevante, Relevante, né? Então, a ESG é importante, claro que é, a sustentabilidade, toda a questão de responsabilidade social, de governança, mas ainda a gente está a alguns quilômetros disso e se não houver o entendimento de toda a cadeia, né? Então, desde o sindicato dos lojistas, das entidades da indústria e do próprio governo, acho que isso não acontecerá um tempo na velocidade correta. João, trazer um assunto. E aí, tudo bem? Ó, você pode estar mandando aí as suas perguntas para os nossos programas, pode estar interagindo com a gente aí. Aliás, muito obrigado por você estar assistindo bem nesse começo de projeto, né, que a gente traz um grande mentor, né, do Matcom, né, além de experiência, já viveu, já pegou o touro à unha, como a gente diz aí pelo interior, né? João, se eu te perguntar hoje, olha eu colocando o dedo na ferida, hein? Qual o segmento que dá mais dinheiro dentro da construção civil? Você tem uma resposta para me dar? Os grandes volumes estão na parte de pisos e revestimentos, né? Não é à toa que isso ocupa um grande espaço em feiras, em lojas, Sim. é tratado com tanto ênfase nas exposições e, de fato, movimenta bastante. O problema não é o quanto dá de dinheiro, e sim o quanto ele deixa de margem. E essa é a Essa é a pergunta, né? pergunta, né? Porque tem coisas que estão acontecendo hoje, estão crescendo muito, tem alguns volumes de produtos que são surpreendentes, que crescem 30%, 40% ao ano. São evoluções. A fechadura digital é um caso, né? Sim. O crescimento que acontece ele é exponencial. Mas será que ele deixa essa margem que todo mundo está querendo? Será que é mais do mesmo? Então, esses setores, para minha análise, pisos e revestimentos, eles são, eu diria, um dos que mais atraem. Tem a parte de metais, mas aí você tem metais de altíssimo Sim, de padrão e altíssimo. aquele de briga, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, são categorias importantes. Para elencar cada uma delas fica difícil, mas... Eu sei que eu ia te deixar numa berlinda, mas eu queria realmente trazer esse incômodo, né? Não para o João, mas para você que está nos assistindo. Assim, você quer segmentar o seu mercado, para que lado que você vai correr? João, dá uma dica então para a gente, para que lado que eu corro? É aquilo que eu sempre vendi mais, é aquilo que está na tendência, é aquilo que eu mais entendo, é um mix de tudo isso. Olha eu colocando o João na berlinda, mas eu tenho certeza que você queria fazer essa pergunta para o João, né? Kaká, não importa onde você esteja, tenha foco. Foco. Foco é a base de tudo. Não adianta eu querer atender todos os segmentos do meu bairro com uma loja de bairro, não dá. Eu vou ter aquele cara que é classe A, o A gargalhada, né, o AAA, e não vai vir na minha loja, a não ser que tenha uma necessidade urgente.
Mas e se ele entrar lá, minha loja vai estar preparada para ele? Se não estiver, não se preocupe. O foco não é ele. O foco talvez seja o classe média. Defina a sua persona. Uhum. Quem é o cliente que você gostaria que entrasse na sua loja, com o meu amigo lojista? Quem é o cliente que fala assim, ó, é uma mulher de 45 anos, da classe B, que mora a, no máximo 500 metros daqui, que tem 2 filhos, que estuda em escola particular. Defina o perfil, mas bem detalhado. E o que essa mulher busca lá? A partir deste desenho, desenhos próximos a ela. Pode ser também então o marido, pode ser um esportista que corre todos os dias e que passa por aqui. E o que essa pessoa buscaria lá? Baseado neste perfil, construa a sua loja. Se é uma loja de variedades, tenha variedade e não Sem medo de especificidades. isso mesmo. Se é uma loja de material básico, seja bom, seja completo, do cal, cimento, ferro, pedra, com entregas. Eu vou trabalhar somente com revestimentos. Tenha variedade, seja bom naquilo que você quer. Você vai vender para quem? É para as obras verticais? É para o cidadão que acabou de mudar? É para o bairro? É para a reforma? Sim. Defina o seu público e não tenha medo de perguntar. Talvez o grande erro esteja aí. Eu não pergunto para o meu cliente o que ele gostaria de ter na minha loja. E é nele, é no teu consumidor, amigo lojista, que está essa resposta. Pergunte para ele o que ele gostaria de ter na sua loja. O que ele não encontrou. Através daí você vai ter algumas respostas importantes e vão ajudar você a ter um posicionamento melhor. Talvez o lojista tenha medo de se mostrar frágil, né? De se Pode ser, mostrar, né? pode vulnerável, assim, não tenho isso daí, nossa, perdi uma venda, mas não é a venda pela venda, é a venda pelo teu negócio, é a venda pela satisfação do teu cliente, é a venda pela felicidade em atendê-lo, porque com certeza ele vai precisar de você uma outra vez, ele vai lembrar de você. Cacá, e é por isso que o atacarejo e a internet estão indo muito bem. Estão indo muito bem. O e-commerce, você vai clicar em algum dos sites de marketplace e você vai ter tudo, Tudo. inclusive aquilo que você não esperava encontrar. É. E no atacarejo também, com uma variedade de marcas, de preços, de categorias. Então, é isso que torna a loja mais vulnerável. O de não saber o que meu cliente está buscando lá. Sim. E aí cada vez ele vai em menos e vai achar menos também, porque é aquele ciclo vicioso. Eu vendo menos, aí eu compro menos, aí eu tenho menos clientes na minha loja. Infelizmente o negócio vai embora. Você vai comprar sei lá, uma cola de madeira, com certeza alguma coisa vai despertar, você não vai trazer só a cola de madeira. Pois isso aí. Pois É o que acontece comigo, com você, com todo mundo, né? Claro. Vamos falar desse consumidor então, até para a gente daqui a pouquinho ir para o nosso ping-pong e também a gente já encerrar esse nosso programa, porque o João está com a agenda abarrotada de coisas, né, João? O comportamento do consumidor, né? Nós somos consumidores, a gente muda o tempo todo de ideia, né? Como que o lojista, como que as marcas têm que resolver esse problema, né? Fidelize. Fidelize com o teu consumidor. Isso é muito bom. Fidelize. Outro dia eu fui comprar um par de tênis para correr. Gosto da arte, apesar das limitações. Eu fui numa loja, num shopping aqui do ABC, lá do ABC, e aí eu descobri que eu tinha um cashback. O atendimento foi maravilhoso. Foi extraordinário. A menina que me atendeu foi que gigante. Boa notícia, hein, João? Puxa, gigante. tem um Mas assim, deu um baile. Mostrando os benefícios do produto, me deixando assim bastante tranquilo entre 3 ou 4 produtos daquela marca. Eu falei assim, olha, se eu levar, o senhor tem um cashback para ser utilizado em até 60 dias. Legal. Eu recebi a mensagem. João, seu cashback está no limite. Ó, você tem X reais para gastar aqui. E eu voltei lá. Voltei, comprei um par de tênis para a esposa. Vou perder. E ganhei mais o cashback. Ou seja, daqui 60 dias eu volto. Volta lá. Então, João, mas está tudo colocado no preço. Talvez. Porque quando você compara os demais produtos, ele está na média, só que ali me deu cashback. Exatamente. Além de um atendimento extraordinário, além do estacionamento, além do ar-condicionado, além de todo esse conjunto. O contexto vende, Cacá. Não adianta o preço, não adianta só atendimento. Tem que ser todo um contexto que facilite. Às vezes até o cafezinho, que falta na sua loja às vezes. Então o cafezinho, o sorriso, o atendimento, o conhecimento técnico,
E, lógico, uma precificação justa. Justa não quer dizer o mais barato. Justa para você ganhar dinheiro e seu consumidor comprar de você. Conseguir comprar de você. Isso aí. Mas tá vendo só, até para fidelizar você precisa da tecnologia. Se atente a isso, porque você ficou o tempo todo sendo turbinado com mensagens, seja ali pelos aplicativos, Claro, WhatsApp, enfim, mas você ficou o tempo todo sendo lembrado. Olha, claro. você tem, eu tô querendo vender para você e eu tô te dando um cashback, então vem logo, né? Vamos fazer um ping-pong aqui com o João então agora, são perguntas rápidas e respostas rápidas, tá bom, João? Beleza. Até porque esse papo ele é muito enriquecedor. E eu não estou dizendo apenas para o Maticom, não. Né? Você dá uma aula de mercado. Né? Então, se a pessoa vende, sei lá, vamos falar, se vende carro, se vende. O que mais aí? Sei lá, o Opa, tênis, roupa, serve, né? né? Você vende até moldura de quadros para quadros. Tudo isso pode se enquadrar. Fidelize, trate bem, faça com que o cliente se sinta como uma repercussão da sua própria casa, porque senão ele vai no vizinho. E aí depois não adianta chorar. Né? Não adianta chorar. João, quais os pilares, né, os pilares essenciais para vender material de construção, para vender os materiais de construção com sucesso? Então, vamos lá fazer um ping-pong, como se fosse um recall aqui. Vamos Tá. fazer um resumo de tudo. Bom, Cacá, um atendimento extraordinário, encantador, um mix de produtos adequado com a necessidade do seu público, fornecedores renomados, que você não tem que se preocupar em contar a história. Não, esse produto aqui é novo. Uhum. Não perca tempo com isso. Então, esteja alicerçados com essas marcas fortes e com uma equipe de vendas maravilhosa. Invista em capacitação. Outro dia eu ouvi, eu não treino meu time porque ele vai virar meu concorrente. Então você prefere ficar com gente ruim do seu lado? Tenha gente boa e seja reconhecido por isso. Eu vou lá porque são os melhores que eu conheço nesse segmento. Outra pergunta, então, né? Já falou, isso aí são os pilares para sucesso de venda, ou seja, a gente está falando de fidelização, a gente está falando de treinamento. Vamos trazer essa palavrinha aí. Existem culpados pelo não treinamento? Sim ou não? É um ping-pong, hein, A João? vontade de aprender tem que ser igual à vontade de De ensinar. Não ensinar. adianta eu querer ensinar se o cara não está com Apto com vontade. vontade de aprender. Isso acontece muito. Eu já fui em muito treinamento em que o vendedor fala assim: tem brinde? Não, ele não vai. É ruim. Claro que tem treinadores péssimos, lamentavelmente, mas tem muito vendedor que deixa a desejar nesse ponto. Então, eu prefiro acreditar que é igual cortar unha, tem que treinar sempre, porque não existe faculdade de venda. Você não aprendeu a vender na escola, você aprendeu a vender com o dia a dia, você vai só se desenvolver com as práticas melhores, melhores práticas de cada profissional. É isso. Bom, e aumentar a rentabilidade sem deixar o cliente falar assim, está mais caro que o concorrente dele lá, que outra opção que eu tenho. Então, Kaká, para você ganhar mais dinheiro, ou você melhora na compra ou aumenta na Aumenta venda. a sua Não margem. tem outra solução. Solução não tem. Agora, é difícil você comprar mais barato, né? A partir de um pressuposto que os preços são mais ou menos tabelados. Então, vou ter que vender melhor. Mas para vender melhor, eu vou ter que ser diferente. Se a minha loja for muito parecida com o meu concorrente, se os preços são iguais, se o atendimento é igual, se o produto é igual, cara, como é que eu vou cobrar mais caro? E como eu faço isso para o B2B, então, João? A gente está falando bastante do B2C, mas e o B2B, ou seja, de empresa para empresa? Né? O vendedor ou o representante comercial, eles têm um fator decisivo nessa hora. Quanto vale o atendimento de um representante bom? E quanto vale o atendimento de um representante meia boca, com todo respeito? Ele comunica o diferencial. Tem representantes maravilhosos que carregam em si muitas empresas. Ele credencia, valida outras empresas que estão com ele. Claro que as grandes são validadas espontaneamente, né? As grandes marcas. Mas é o representante comercial, alicerçado com um trabalho maravilhoso do atendimento dessa empresa, um atendimento bacana, um pós-venda maravilhoso, uma entrega decente, um sistema de informações ao cliente legal. Então, tem empresas que já têm um acesso remoto para o lojista, para que ele possa buscar a segunda via do boleto, saber onde está, fazer o tracking de pedidos. Sim. Então,
esse serviço adicional. Ele vem acompanhado de um ticket maior. E aí eu posso falar, não, eu vou comprar mais desse cara aqui, porque o que ele me entrega, eu estou disposto a pagar por isso. Esse adicional. Mas se não há essa percepção, se ele está entendendo que é muito parecido, ele vai cair na valeta Ele do vai preço. cair. Não tem Isso, jeito. isso é verdade. E inteligência artificial, João, para a gente matar nosso papo. Hoje, como que você tem visto a inteligência artificial para o mercado Natcom? Mas a gente está falando daquela loja de bairro também, a gente está falando daquela loja de grandes avenidas e a gente está falando das indústrias. E aí? O Walter Longo, né, que é um empresário, Grande Walter Longo. palestrante, ele fala uma frase que para mim é maravilhosa, né? Nenhum ser humano vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor que um ser humano com a máquina. Com a máquina. Isso é uma reflexão pesada, porque é verdade, hoje nós já temos a inteligência artificial trabalhando há muitos anos para nós. Sim. Né? Desde da internet, do envio do imposto de renda, aquilo também é inteligência artificial, Sim. ainda que de maneira bem rudimentar. Hoje a indústria tem que entender que a inteligência artificial ela vai só dar mais combustível, mais poder de fogo para ela entender melhor os hábitos do seu consumidor, fazer ofertas direcionadas e mais assertivas para ele, entender as pequenas demandas que ele pode estar gerando e este consumidor ter acesso também. Hoje a inteligência artificial é democrática. Sim. Está no celular de todo mundo. Pode ter. Mas é preciso saber trabalhar. Então, aí, quem sabe entre a segunda geração? Quem sabe entre a sucessão? Auxiliando o lojista, auxiliando o chefe da loja, né, o fundador da loja, para que um futuro melhor seja mais bem trabalhado. Tem uma preocupação muito grande, Cacá. Essa geração que hoje só faz compra via internet, e é uma parcela significativa da geração jovem, né? Onde ela vai fazer compra daqui a 10 anos, quando eles já forem donos de casa, quando já tiverem sua família constituída? É uma boa pergunta. Será que ele vai continuar no digital ou ele vai para a loja física? Como é que eu trago essa pessoa para a loja física? Pensa nisso, lojista. Como é que eu trago essa geração mais nova para dentro da minha loja, para dentro da sua loja, para que esse pessoal se sinta acolhido, tenha prazer e não medo de fazer pedidos ali? Será que eu vou fazer o pedido lá dentro da loja, no celular dele, mas com a minha interface, com a minha ajuda? Sim. Dá para a gente pensar no modelo híbrido? Essa é uma reflexão que faz muito sentido. Falando em reflexão, eu deixo a palavra final ao João. Olhando para a nossa câmera ali, João, o empresário, independente do tamanho, independente do saldo que você tem na conta, independente do relacionamento que você tenha com as marcas, qual a sua mensagem para que essa pessoa não tenha medo? Para que ela não tenha medo de crescer e viver a empresa dela. Não desista, né? Não desista do Brasil. Esse país ainda é uma grande oportunidade para muita gente. Estamos num setor que hoje tem 150 mil lojas, movimenta, números falam em 70 bilhões de dólares por ano. É um setor gigantesco, apaixonante, é legal vender material de construção. Às vezes você pode se sentir um pouco frustrado, mas eu faço isso há tanto tempo, mas a gente gera tanto emprego aqui. Então tenha primeiro orgulho do que você faz. Segundo, se a sua intenção for essa, a de permanecer, né, de perpetuar a tua empresa, capacite as suas equipes. Não tenha medo de investir em capacitação. A sociedade precisa de gente melhor. Então, os países europeus eles estão mais evoluídos nesse ponto, né? A população ela é mais estudada que a nossa. Não quer dizer que eles sejam melhores, mas eles tiveram mais oportunidades ao ensino. Cabe a nós capacitarmos essa equipe que vem embaixo de nós para fazermos gerentes melhores, vendedores melhores, donos de loja melhores. Nós temos a obrigação de a geração seguinte ser muito melhor que a nossa. E hoje, cada dia que passa, o ensino está mais democrático. O acesso à informação está literalmente à palma da nossa mão. Em qualquer lugar, em qualquer momento que você tiver. Então, a gente não tem essa preocupação. Eu não vou ensinar porque ele vai abrir uma outra loja. Abra! Mas que seja melhor que a sua. Esse é o problema. A sua loja tem que ser boa. Você tem que ser bom e inspirar as pessoas ao seu redor. É isso.
Construção em diálogo, e que diálogo com o João Gonçalves da Essencial Consultoria. João, que aula, que bom, esse papo fluiria muito mais, muito mais. Tem um monte de pergunta, mas assim, você já é convocado a voltar. Mas algumas outras vezes, porque senão a gente não vai colocar nossa pauta em dia. João, muito obrigado. Obrigado por participar e acreditar nesse projeto do Grupo Revenda. E em breve a gente volta com um novo episódio para você, com mais histórias, mais especialistas e principalmente com mais determinação para ajudar no seu negócio. Um grande abraço, até logo.